Noite. Vamos suas Bíblias comigo, no livro de Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ler todo este capítulo. Apocalipse capítulo 5 diz assim a palavra do Senhor: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Até aqui, palavra do nosso Deus. Irmãos, capítulo 5 de Apocalipse, nós vimos algumas semanas atrás o capítulo 4, e quem está vindo na quarta-feira, nós já estamos no capítulo 7. Eu pulei esses 2 capítulos, porque eu pregaria eles aqui no domingo, então eu pulei nos estudos. Nós já estamos no capítulo 7, em nosso estudo de Apocalipse. João, ele está na ilha de Patmos, como ele diz lá no primeiro capítulo deste livro, por causa do testemunho do Senhor Jesus. Quem está aqui nos estudos de quarta-feira sabe que essa palavra testemunho é muito importante para João. E ele, no dia do Senhor, essa expressão no dia do Senhor, ela tem 2 conotações. João, ele usa muitas palavras em duplo significado, querendo dizer 2 coisas ao mesmo tempo. Esse no dia do Senhor, ele tem duplo significado. Primeiro, porque João foi arrebatado em visão, né, no dia do Senhor. É
é uma experiência que nós não vivemos. A experiência de visão é uma experiência que apenas alguns personagens da Bíblia vivenciaram. É algo diferente. Ele está fisicamente na terra, mas em espírito, uma coisa que a gente não consegue entender direito, só imaginar. Ele está na presença de Deus num domingo, e que é o dia do Senhor. Inclusive a palavra domingo vem de Dominus, dia do Senhor. É isso que significa a palavra domingo. Ele não só vai no domingo, como ele vivencia o dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor. Existiram vários grandes e terríveis dias do Senhor no Antigo Testamento, e nós estamos aí no limiar de mais um grande e terrível dia, que a qualquer momento vai acontecer. João, então, na ilha de Patmos, no dia do Senhor, ele preso ali por causa do testemunho de Cristo, por causa da pregação do Evangelho, ele é levado até a presença de Deus, e no capítulo 4, a gente encontra João vendo aquele que está sentado sobre o trono. É uma visão gloriosa, nós já vimos isso alguns domingos atrás. É uma visão gloriosa daquele que está sentado sobre o trono. Ele vê a majestade de Deus, e a majestade é tão grande que ele não percebe que na mão daquele que está sentado sobre o trono tem um livro. Mas aqui no capítulo 5 ele agora percebe. Tem um livro na mão daquele que está sentado sobre o trono. E aí ele diz aqui no versículo 1: vi na mão direita daquele que estava sentado sobre o trono um livro. Nesse capítulo todo, talvez a melhor maneira de compreendê-lo é dividi-lo ele em cenas ou em atos. Nós temos aqui 3 atos, 3 cenas. A primeira cena é a cena onde o livro é apresentado. A segunda cena é a cena onde o cordeiro é apresentado. E na terceira cena nós temos toda a criação adorando ao cordeiro, ao Deus Redentor. Adoração ao Deus Redentor. Bem, o que nós temos aqui nesse primeiro ato, que vai do versículo 1 até o versículo 4, nessa primeira cena? João diz que ele vê um livro. Esse livro está escrito por dentro e por fora. Esse livro é muito importante. A expressão escrita por dentro e por fora significa que ele é um livro acabado, ele está todo escrito já, ele já está todo determinado, não há como você fazer uma alteração, não tem como você acrescentar coisas nesse livro, ele está todo fechado, ele está escrito por dentro e por fora. Ele significa que você não tem como alterar. Não tem como você passar um corretivo ali. Não tem como você acrescentar informações. Já está determinado. Nós não sabemos exatamente o que o livro significa. Por quê? Porque ninguém ali no livro de Apocalipse diz o que o livro significa. Mas quando a gente olha para todo o restante da Bíblia, quando nós olhamos para as Escrituras, todas as vezes que livros são apresentados, eles sempre têm algumas coisas muito importantes. Nós temos, por exemplo, o livro da lei. Nós temos Ezequiel falando de um livro que tem lamentações, que tem juízos de Deus. E no livro de Apocalipse, o livro, quando ele é apresentado mais para frente, é dado um livro para que João coma desse livro. É dito que esse livro ele tem um gosto doce na boca, mas amargo no estômago. O que nós podemos aprender disso aqui, e à medida que vai desenrolando os próximos capítulos, que aquele livro, ele fala do plano de Deus, o plano de redenção e consumação. E aquele livro específico que está na mão de Deus, ele é o que vai acontecer, a revelação de Deus, ou o desenrolar da história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele está todo fechado, não tem como alterar. Se nós lembrarmos do Salmo 139, que é um salmo que a gente gosta bastante, em um determinado versículo ali, verso daquele salmo, ele diz assim: todos os meus dias estavam escritos e determinados, um a um. Toda a história está posta ali. Mas este livro do reino de Cristo, esse reino que vai entre a primeira e a segunda vinda,
que vai da partir da morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus até a consumação, ele está todo fechado por 7 selos. A expressão 7 selos, 7, no livro de Apocalipse, é uma expressão de completude. Ele está completamente selado. Ele está plenamente selado. Não tem como ninguém abrir, desenrolar aquela história. Ela está travada. Ninguém pode fazer nada. E ela é extremamente importante. O livro é importante. E então, um anjo forte proclama: quem é digno de abrir o livro? Quem pode desenrolar a história? Quem pode dar continuidade a essa história? E aí é dito que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. A impressão que temos aqui, porque João conseguiu olhar para o livro e ver que ele era escrito por dentro e por fora, mas é que ninguém conseguia manter a visão desse livro por muito tempo. Ninguém conseguiu sequer manter, ali, mesmo olhar para ele. Você olhava, mas você tinha que afastar a visão. Era um livro santo. E ninguém podia abrir o livro. Ninguém podia tocar nesse livro, sequer olhar para ele. O livro é extremamente importante. É o desenrolar da história. João ele fica aflito com isso. Ninguém no céu, ou seja, santidade, no céu onde estão os seres mais santos, os anjos, santidade não era requisito para abrir esse livro. Aqueles que eram santos não poderiam abri-lo. Aqueles que eram pecadores também não poderiam abri-lo, aqueles que estão na terra, e muito menos os demônios poderiam abri-lo. Ninguém poderia abrir esse livro. A atenção agora de João está toda voltada para esse livro. Parece que tudo está voltado para esse livro. Esse livro agora, ele ofusca as demais situações ou coisas que estão acontecendo ali naquela visão, diante do trono de Deus. O livro ali é extremamente importante. Ele precisa ser aberto. E João sabe disso. E o texto diz que João ele chora muito. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. A situação é difícil. Nenhum anjo, nenhum homem, o demônio poderia abrir aquele livro, sequer olhar para ele, está tudo parado. As coisas que em breve hão de acontecer estão suspensas ali. O livro precisa ser aberto, mas o fato é que ninguém é digno de abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Que dirá desatar os seus 7 selos. Encerra-se aqui o primeiro ato. A situação é difícil, João está aflito, e nós estamos numa situação diferente de João, irmãos. Nós estamos numa situação privilegiada. João não sabe o que vai acontecer. Você sabe. Você já leu. Você já sabe que tudo vai dar certo. Mas João não sabe. Ele está aflito. Nenhum momento aqui diz que João sequer pensou em Jesus. E ele já tinha visto Jesus glorioso no capítulo 1. Mas ele não pensou. Ou se pensou, imaginou que talvez Jesus não fosse capaz de abrir o livro. Não sabe, nós não sabemos. E então nós entramos no segundo ato. O Cordeiro vai ser apresentado. E então, versículo 5, todavia um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos que estavam lá, que representam todo o povo de Deus em toda a história, lembra, o número da tribo de Israel são 12. Se você, mas tem jeito diferente de contar, mas são 12, tá? Quantos eram os apóstolos? 12. Representação do todo o povo de Deus ali. Um dos anciãos, um dos presbíteros ali, que está ali, na presença daquele que está sentado sobre o trono, ele fala para o João, olha, calma, João. Eu sei que você está aflito, a situação parece que está difícil, parece que não tem saída, mas fique calmo. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro
e os seus 7 selos. Essa fala desse ancião, ele já nos explica muita coisa. Não bastava ser santo para abrir esse livro. E nem, se o santo não pode, que dirá dos pecadores? Era preciso que aquele que fosse abrir os selos, ele correspondesse a algumas expectativas. Era preciso que ele cumprisse alguns requisitos. E aí o texto diz, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o cumprimento da profecia de Jacó. Quando Jacó ele foi abençoar os seus filhos, ele foi abençoando um por um, e quando ele chega no 4º filho de Jacó, que é o Judá, ele fala assim, olha, o cetro jamais desviará desta casa. E aí ele pronuncia que Judá era leão. Aquele que abriria os selos, aquele que abriu os selos, ele tinha que cumprir as profecias. Ele era o cumprimento da profecia do rei que viria de Judá. Ele era também o cumprimento da profecia que dizia lá em Isaías, deixa eu pegar aqui o endereço bíblico aqui, 11, de 10 a 11, que diz que da raiz de Jessé, ou seja, da raiz de Davi, viria o que seria o Messias. Ele era o Messias, ele tinha que cumprir essa profecia também. E tantas outras, mas aqui o texto aqui, o presbítero aqui, o ancião, ele indica, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é o descendente do trono de Davi. Ele é o verdadeiro rei. Ele venceu. Mas, acima de tudo, além dele ser o cumprimento das profecias, ele deveria cumprir a maior de todas as profecias, aquela que a gente encontra lá em Isaías, capítulo 53. Ele deveria morrer. Ele era o servo sofredor. E aí o texto diz, então eu vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé. Ele está olhando para o livro e agora, quando o ancião fala com ele, ele volta-se para o trono. E quando ele olha para o trono, ele não vê um leão. O que ele vê? Ele vê o cordeiro, de pé no trono, porque onde é que Jesus está? Ele está no trono. Há um capítulo atrás, a gente vê o Deus trino no trono. Não tem 3 tronos no céu, irmãos. Tem um trono. Existe um Deus em 3 pessoas. E aí ele olha no trono e vê o cordeiro. Não é uma visão bonita. Ele diz, um cordeiro como que tendo sido morto. Tem sangue ali. É um cordeiro morto. Ele olha e vê esse cordeiro morto. Principal requisito, ele teria que ter cumprido todas as profecias que diziam respeito a ele. Ele deveria morrer por nós pecadores, e como ele já disse lá no capítulo 1, e aqui ele se apresenta vivo, ele deveria ter ressuscitado. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele era o nosso campeão, ele venceu o que era a luta que era nossa. E quando o cordeiro aparece, irmãos, é dito que ele tem os 7 chifres, bem como os 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Não é que tem 7 Espíritos Santos, é um Espírito Santo só. Lembra, o número 7 é o número de completude, ou seja, é o Espírito Santo pleno sobre toda a terra. Lembra, o Espírito Santo já estava no mundo desde sempre, desde que Deus criou a terra. A gente vê isso lá no 1º capítulo. E o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, sobre a face dos abismos, sobre as águas. Ele se manteve durante todo o Antigo Testamento, e ele vem numa plenitude no capítulo 2 de Atos, quando ele vem cumprir aquilo que Cristo tinha dito a respeito dele no capítulo 16 de João. Olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei outro igual a mim, homousios, alguém igual a mim, da mesma natureza que eu, e ele vai falar para vocês tudo que ele ouviu de mim, porque ele recebe aquilo que é meu.
A Trindade toda está nessa visão. Ela já estava no capítulo 4, ela continua aparecendo aqui no capítulo 5. Quando Jesus aparece, irmãos, vocês lembram do livro? Tinha um livro. O livro era importante, mas quando Jesus aparece, ele rouba toda a cena. Parece que se esquecem do livro. Só vão lembrar do livro no próximo capítulo, no capítulo 6. Mas naquele momento, Jesus ele rouba toda a cena. Ele é muito mais importante, ele é mais importante que o livro. Ele é o Senhor. Ele é aquele que morreu, aquele que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro, né? Um livro. Seus 7 selos. Jesus, todo mundo volta a atenção para Jesus. João volta a sua atenção para Jesus. E aí, por um breve momento, o livro já nem é tão importante assim. E ele era importante. Mas Jesus é muito mais importante. Irmãos, Jesus é mais importante. Jesus é mais importante do que tudo que nós temos. Jesus é mais importante que tudo que foi criado. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. As coisas foram feitas para ele. A história foi desenvolvida, foi criada para ele. Para a glória dele. Lembra que Paulo fala lá em Filipenses? Tem de vós mesmos o mesmo sentimento que foi encontrado em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não achou isso de grande importância, mas aniquilou-se a si mesmo, e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. E aí o texto continua, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua, até quantos transpassaram, vai dizer lá em Apocalipse, todo joelho, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, porque fazendo isso, o Pai é glorificado, para a glória de Deus Pai. Jesus é mais importante. O foco está todo nele. Bom, ele veio, e aí, a impressão que a gente tem aqui, quando a gente vai seguir, faz de conta que é a primeira vez que você lê esse texto. Vai seguindo com João. E aí Jesus vai indo em direção ao Pai. Na verdade, estão ali, né? E estão ali no trono, os dois. E aí ele vai e ele pega o livro. Quando ele pega, a impressão que dá é que está todo mundo segurando a respiração. Sabe quando está segurando a respiração? Você não sabe o que vai acontecer. João não sabe o que vai acontecer. O resto ali ninguém está respirando, né? Apesar que são seres viventes. Mas João está ali provavelmente segurando a respiração. Ele não sabe o que vai acontecer. E aí ele pega o livro. Jesus pega o livro. O Cordeiro pega o livro. E quando ele pega o livro, irmãos, eu lembro de alguns momentos da minha vida, eu mencionei uma vez que eu preguei desse texto, de um filme, mas eu lembro, final da Copa de 1994. Foi a única Copa que valeu a pena, a última. O resto é tudo mentira. A última Copa foi de 94. Final da Copa do Mundo, os mais antigos vão se lembrar. Eu não tinha nascido nessa época ainda. Final da Copa do Mundo, final nos pênaltis. Baggio vai chutar. E o Baggio era considerado na época o melhor jogador do mundo. E ele vai chutar o pênalti. E está todo o Brasil, e provavelmente os italianos, segurando a respiração. E eu lembro, eu não tinha nascido, mas eu lembro. Eu estava na sala da casa da minha avó, e todo mundo assim, desesperado, e o Baggio vai chutar, e vai ser gol, gente, é o melhor jogador do mundo. E ele chuta para fora, e quando ele chuta para fora, aquela respiração que estava presa vira um grito, e todo mundo grita, nós gritamos, chutamos o vizinho gritando, provavelmente o Brasil inteiro gritou, os italianos provavelmente choraram. É mais ou menos, mas assim, lógico, isso não chega nem perto. Mas só para você ter uma ideia. Está todo mundo aí. E quando Jesus pega o livro da mão do Pai, então, olha o que acontece. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, aí começa. Mas é o céu inteiro. Os 4 seres viventes representam toda a criação. E os 24 anciãos prostram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E aí nós estamos indo agora para o terceiro ato desse capítulo.
Agora é hora de adorar o Cordeiro. Ele é mais importante que o livro. Ele é digno de pegar o livro, porque o livro é dele. O desenrolar da história é dele. Ele que vai dar continuidade nisso tudo. É o reino dele que está se descortinando que vai se descortinar diante dos olhos de João. Ele pega o livro, e aí o universo inteiro cai em adoração. E aí os 24 anciãos, que representam todo o povo de Deus, e os 4 seres viventes, que representam toda a criação, eles se prostram, cada um com harpas na mão, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, as nossas orações. E agora eles entoam um novo cântico, porque no capítulo 4, se você lembra, se você não lembra, leia depois do capítulo 4, eles já tinham cantado um cântico, o antigo cântico, o primeiro cântico, o cântico do Deus Criador, um louvor e uma adoração ao Deus Criador. Mas agora, eles vão iniciar um novo cântico, um cântico que não tinha sido cantado ainda. O novo não quer dizer que o outro foi ultrapassado, porque depois se você lembrar, nós vamos chegar lá, mas quando a gente chegar no versículo 13, nós vamos ver que o novo e o antigo cântico são unidos num único cântico. Mas agora começa o cântico e a adoração, o louvor ao Deus Redentor. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos, todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Eu e você éramos pecadores. Nós merecíamos a morte. Nós merecíamos o inferno. E se Deus nos lançasse no inferno, Ele seria totalmente justo, totalmente santo, totalmente bom, porque Ele nos deu aquilo que nós merecíamos. Mas por causa do seu grande amor com que nos amou, diz Paulo lá em Efésios, capítulo 2, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida. Irmãos, por graça, por favor imerecido, nós não merecíamos, nós merecíamos o inferno, porque nós gostávamos mesmo de pecar, e até hoje esse desejo de pecar continua lutando contra nós, é disso que a gente gosta. O nosso desejo desde a queda é satisfazer os nossos desejos iníquos, nossos desejos mesquinhos, mas Ele nos amou, e Ele providenciou uma saída. Ele veio na pessoa do Filho, a segunda pessoa. O Filho veio, e Ele morreu a nossa morte, e nos deu vida na sua morte, pagando a nossa dívida diante de Deus. E Ele ressuscitou. Irmãos, a mensagem do cristianismo não é uma mensagem de morte, é uma mensagem de vida. Aquele que foi morto ressuscitou, e Ele está à destra de Deus, melhor dizendo, à destra de Deus, para sempre, e Ele reina. E o salmista diz em um dos salmos: tremam as nações. Em outro salmo, o salmista diz: alegre-se toda a terra. Ele reina. Todos adoram, todos glorificam, todos honram. Ele é digno, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele comprou eu e você para Deus. Porque agora o povo de Deus não é somente aqueles nascidos em Israel, os descendentes de Abraão na carne, mas aqueles descendentes de Abraão espiritual, aquele que é o nosso pai, Abraão que é o nosso pai na fé, mas todos nós, gente de todo povo, tribo, língua e nação, eu e você, e tantos outros no mundo afora, somos agora constituídos pela adoção. Nós somos feitos filhos de Deus
por intermédio de Jesus. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Mas não parou. Eles continuam. E para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Essa expressão reino e sacerdotes era uma expressão usada para Israel. Deus disse para Israel: vós sereis meu reino de sacerdotes sobre a terra. Quando você chega em Pedro, ele diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade particular. Para quê? Para anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos esse reino. Agora nós somos feitos filhos de Deus através de Jesus. E reinarão, nós reinaremos com ele sobre toda a terra. O homem foi criado. Irmãos, o livro do Apocalipse ele está intrinsecamente ligado ao livro de Gênesis. O homem, Adão e Eva, foram criados para serem corregentes, para serem reis da criação. Mas eles pecaram. E agora em Cristo, essa condição está sendo restaurada até o dia em que Ele vier nos buscar e nos levar para o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, e nós reinaremos com Ele para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. E reinarão sobre a terra. E vi, e aí não para só ali, porque é grandioso demais. E vi, e ouvi uma voz de muitos anjos. E irmãos, agora todo o exército celeste se reúne para adoração. Ao redor do trono, e dos seres viventes. Onde eu estou aqui? Me perdi. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Agora os seres viventes se unem aos anjos, a igreja se une aos anjos, cujo número, essa expressão que milhões de milhões, é uma palavra grega, milhares de milhares, é uma palavra grega que ela é difícil de traduzir, porque ela é um número muito, muito, muito grande, não tem tradução para ela. É um número que não era usado, não era normalmente usado. Então, o que os nossos tradutores fazem? Eles tentam explicar isso da melhor forma possível. Milhões de milhões e milhares de milhões. É muita gente. E aí tem anjo, tem toda a criação. Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória e louvor. Irmão, Jesus, Ele merece toda a adoração. Jesus merece todo louvor, e quando nós fazemos isso, nós glorificamos ao Trino Deus, ao Deus Pai honrado com isso. Nós damos louvores a tantas coisas, nós adoramos tantas coisas, nós damos importância a tantas coisas. Eu estava falando hoje na escola dominical para os jovens, quem é o principal Deus da nossa vida? Deveria ser o nosso Deus, mas há um que o tempo todo quer sentar no altar, quer sentar no trono, somos nós mesmos. Nós queremos satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos mesquinhos. Mas é Jesus que precisa ser adorado. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa existência. Tudo converge para Ele, dele tudo sai. Ele é o mais importante. Nós devemos adorar a Ele. A criação toda sai para adorar a Jesus. Ela se reúne para adorar a Jesus. E nós devemos adorar Jesus. Nós devemos adorar Jesus, irmãos, dando bom testemunho no nosso emprego, trabalhando de forma correta, trabalhando de forma justa. Quando vierem com piadinhas obscenas, saia de perto, porque nós podemos desonrar Jesus ali, no meio da sua família, quando você estiver reunido com aquelas pessoas que te conhecem, e às vezes ali tem pessoas que não são crentes, e começam com piadinhas obscenas, saia do meio deles, você é um cristão, honre a Jesus. Quando você estiver sozinho com sua namorada ou com o seu namorado, vocês não são casados, honra Jesus ali. Não peque. Não se embrase. Ou se abrase. No meio das suas amizades, no meio na escola, quando as pessoas se reunirem para falar mal de Deus, defenda-o. Defenda a verdade do Evangelho. Honre a Jesus. Honre a Jesus quando você estiver cantando. Honre a Jesus quando você estiver na igreja. O pastor Mauro fala isso e é verdade. Acho que talvez o momento que a gente mais toma o nome de Deus em vão é o momento que a gente está cantando. Porque às vezes a gente está cantando aqui pensando em outras coisas.
mas Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Somos falhos e fracos, não conseguimos fazer isso o tempo todo, mas que haja em nós o desejo, que haja em nós o amor, que Cristo valha mais aos nossos olhos do que todo o resto. Perto de Jesus, irmãos, todo o resto perde o seu brilho. Perto de Jesus, ou diante de Cristo, ou quando Cristo está presente, todo o resto perde o seu valor. Jesus vale mais, Ele é o tesouro de grande valor, Ele é a pérola de grande valor, Ele é o tesouro escondido no campo, onde a pessoa vende tudo que tem para comprar o terreno, pelo tesouro que está escondido lá. O tesouro é o Evangelho fala de Cristo. Ele é o Redentor da nossa vida. Tudo que somos é por causa de Cristo. Eu gosto muito de uma música que diz assim, é de um grupo aí, que está dando muito trabalho hoje em dia, mas ela diz, tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de Ti, Senhor. Tudo que façamos para a glória de Deus. E eles proclamam em grande voz. É uma coisa que vai no universo todo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Sabe, irmãos, time de futebol não te dá nada. Políticos não te dão nada. Jesus te dá a vida eterna. Então ouvi que toda criatura, que a criação vai se juntando, as pessoas vão se juntando. Veja só, primeiro eram os 24 anciãos e os 4 seres viventes. Agora os anjos se reuniram. Agora o restante da criação vem. Então eu vi que toda criatura, porque não, todo joelho vai se dobrar. Há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado sobre o trono, está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Não é só Cristo, é toda a Trindade. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Amém é uma palavra muito forte na Bíblia. Não é só assim seja, né, que a gente fala, que significa amém? Significa assim seja. Não, é uma verdade muito forte. Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Jesus é digno de todo louvor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você e eu servimos. Esse é o Deus da nossa vida. É o Deus que nos deu tudo o que temos. Nós merecíamos o inferno, viver uma vida miserável e depois passar uma eternidade no inferno. Mas em Cristo, porque você não consegue te salvar. Se você cria ou tem a ilusão de que por seus méritos, por sua força, por sua capacidade, se no seu coração você pensa, Jesus me salvou, mas até que não foi tão difícil assim, eu nem era tão ruim. Se você é desse, abandone esse pecado. Reconheça que tudo vem das mãos de Deus. E é graça por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos dele, ele nos comprou. Irmãos, essa expressão aqui, olha, que nós encontramos aqui nesse texto, que ele é aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Se a gente pega o capítulo 4 e o capítulo 5 e coloca os dois, porque eles estão juntos ali, estão juntos aqui também na nossa Bíblia, irmãos, ele apresenta algo que é muito forte no Antigo Testamento. Quando Deus ele determina lá em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, você sabe que está escrito lá no capítulo 20 de Êxodo, os 10 mandamentos, Deus começa com o prefácio dos 10 mandamentos. Se você conhece o catecismo, você sabe como é que tem pergunta lá sobre o prefácio dos 10 mandamentos. E ele começa dizendo assim, eu sou o Senhor teu Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Ou seja, eu tenho direito sobre vocês por criação, e eu tenho direito sobre vocês por conquista. Eu conquistei aqueles que eram senhores de vocês, e agora eu herdei vocês são meus.
Vocês vão obedecer os meus estatutos e os meus mandamentos, porque eu criei vocês e porque eu comprei vocês, porque eu conquistei vocês. Vocês são meu povo. Aqui, irmãos, no capítulo 4, nós encontramos o louvor ao Deus Criador. Ele tem direito sobre nós por criação. Mas no capítulo 5, nós encontramos a segunda parte. Ele tem direito sobre nós, porque Ele nos comprou. Por seu sangue compraste para Deus os que procedem de todo povo, tribo, língua e nação. Versículo 9. E para o nosso Deus o constituísse reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. No versículo 13, aí a adoração vai para Ele, aquele que está sentado no trono, o Criador e ao Redentor, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Sirva a Deus. Ele te tirou da casa da servidão do pecado. Ele te tirou do império das trevas e o transportou para o reino do Filho do seu amor. Viva para a glória de Deus. Eu já apliquei durante a pregação, mas se você se perdeu alguma aplicação, que você deve fazer a partir de hoje, glorifique a Deus em tudo que você faz. Porque nós corremos o risco, e eu não vou nem dizer que corremos o risco, não. O que nós fazemos, vamos ser sinceros, o que nós fazemos muitas das vezes, na maioria das vezes, é desonrar a Cristo. Mas que haja em nós o desejo de honrá-lo. Que haja uma luta em nós para honrá-lo. Porque Ele nos chama, é Ele que nos chama à adoração. É Ele que nos chama para honrá-lo. Nós somos adoradores. Foi para isso que nós somos criados. Lembra? Capítulo 1 de Gênesis, capítulo 1, 2, nós somos criados para adorar a Deus. O sábado foi criado para que o homem adorasse a Deus. Foi criado um dia para adoração. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo, com tudo que temos. E no Apocalipse é demonstrado que, de fato, o que vamos fazer por toda a eternidade é adorar a Deus. Mas não vai ser um negócio cansativo, não vai ser um negócio enfadonho, não vai ser tedioso. Vai ser o prazer da nossa alma. Porque toda a nossa maldade e iniquidade vai ser tirada, toda a nossa injustiça vai ser tirada, e tudo que nós fizermos, para toda a eternidade, vai ser adorar esse Deus. Comece agora. Não começa depois não, porque a vida eterna começa já, no dia que você foi salvo. Confesse a Deus seu pecado, mude de atitude, viva para a glória de Deus, e nunca perca a visão do ser de Deus. Nunca perca de vista quem você era, quem Deus é, e o que Ele fez de você, um perdido pecador, que foi salvo pela graça, por uma maravilhosa graça. Nunca perca isso de vista. Amanhã, hoje, quando você chegar em casa, as pessoas precisam ver você diferente. Que a luz de Cristo resplandeça através de você, porque nós resplandecemos a luz de Cristo, ou devemos resplandecer a luz de Cristo nessa terra. Que amanhã no trabalho as pessoas vejam Cristo em você. Entre os amigos, entre a família, que vejam Cristo em você. E Cristo seja glorificado através de nós. E essa mensagem gloriosa do Deus Redentor, ela precisa ser espalhada. Sabe por quê? Porque existem pessoas de vários povos, de várias tribos, de várias línguas de nações, que não adoram esse Deus maravilhoso. E se amamos a Deus, irmãos, como aceitar que tem pessoas que não adoram a Deus porque não o conhecem? Quando você gosta de alguém, você quer que todo mundo saiba como ele é bonito, como ele é maravilhoso. A gente fala isso dos nossos filhos. Você percebeu? Meu filho? É, lindão ele, hein? Bonitão, foi eu que fiz. Imagine Cristo, que é infinitamente mais glorioso. Como não querer que todos o adorem? Todos o adorarão? Não. Jesus nunca disse que salvaria a todos. Isso não é uma promessa. Mas nós devemos desejar e tentar levar o máximo de pessoas ao conhecimento de Cristo, para que eles o adorem. Que Deus abençoe.
Feche seus olhos.